Seja bem-vindo a mais um momento de prática de exercícios. Qual é o assunto? Concordância verbal. Vamos para a nossa 23ª avaliação. Questão elaborada pela nossa querida, poderosa e competente Fundação Carlos Chagas, FCC. O verbo que se mantém corretamente no singular, apesar das alterações propostas entre parênteses, está na frase. O seu dever, a sua tarefa, é localizar a alternativa que apresentará o verbo no singular e continuará no singular, mesmo quando mudanças ocorrerem. Na letra A, o texto é o desafio do nosso tempo. Os desafios do nosso tempo. Isso está legal? Correto? Letra B. E isso quando a própria FAO alerta. Se eu trocar por especialistas da própria FAO, como fica o texto? Os especialistas da própria FAO alerta. Letra C. E que a produção precisará crescer 70% até 2050. E que a produção precisará crescer até 70%, crescer 70% até 2050. A banca pede para trocar a produção de alimentos. Vamos nós. E que a produção de alimentos precisará crescer. Será que na troca esse verbo se mantém no singular? Ok, professora, quero singular. Letra A, meu aluno, se você marcou a letra A, complicou a sua vida. Porque os desafios? Claro que não, né? São os desafios. Letra A, fora, porque obriga o verbo a ir para o plural. Os especialistas, eu não posso deixar verbo no singular. Mais um caso que obriga a pluralização do verbo ou do qualificador. Alertais. Letra C. Produção de alimentos. Nós estamos com que a produção de alimentos crescerá 70%. Você lembra de um tal sujeito partitivo? Pois bem, esse sujeito partitivo significa que há uma parte no singular e uma outra parte no plural. E o que significa, Cláudia? Que você pode escolher. Ou você segue a parte singular ou você segue a parte plural. Isso fez com que o verbo, na letra C, pudesse sim aparecer no singular. Desta feita, já encontramos o gabarito, mas eu preciso que você leve a informação para você. Quando existe função partitiva no comum, você possui uma liberdade de concordar ou com o núcleo, que está no singular, ou com o determinante, que traz o seu núcleo pluralizado. Próxima. Letra D. Tudo acontece num cenário paradoxal. E se eu trocar por todos os problemas? Como é que fica? Cláudia, se forem todos os problemas e não tudo, o verbo tem de ir para o plural. Todos acontecem, todos os problemas acontecem. Letra D, fora. Erro de concordância verbal. Letra E. Um relatório da própria FAO assegura. E se forem os dados de um relatório? São os dados? Então eles asseguram. Mais de um dado? Ok, o gabarito já foi apresentado. Meu aluno, número 24 é para ganhar, é a nossa perfeita, competente Sesgran Rio. Perfil de banca, a Sesgran Rio, ela prefere gramática instrumental, ok? Considerando-se que há palavras variáveis e palavras invariáveis na língua portuguesa,
Qual é a frase que está está em desacordo com a norma padrão no que diz respeito à concordância? Meu aluno, Sesgran Rio não negou o perfil. Ela traz uma cobrança pesada de gramática. Primeiro, que ela quer o erro, ela não quer acordo, ela quer desacordo. E ela quer o desacordo em relação à norma culta no assunto concordância. Fique esperto, porque se ela falou concordância, pode ser verbal, pode ser nominal. Fique calmo, eu quero o erro. Letra A. Estamos todos alerta em relação ao problema dos menores de rua. Algum problema de concordância? Letra B. A população está meio descrente em relação às soluções de curto prazo. Algum problema? C. As organizações que cuidam das crianças receberam bastantes recursos este ano. Letra D. A partir de hoje, é proibido a adoção de crianças que tenham pais biológicos vivos. E letra E. No caso de crianças sob maus tratos, muitas vezes elas próprias fogem para as ruas. Olha que interessante. Sesgran Rio realmente não brinca em serviço. Se é para cobrar gramática, ela não faz concessão. Ela quer que você julgue concordância verbal e nominal, meu aluno. Vamos juntos. Tudo bem? Em desacordo, Cláudia, é o erro. Alerta é a palavra perigo da letra A. Estamos todos alerta. Isso está certo ou errado? Meu aluno, alerta é palavra que no contexto tem de ficar invariável. O soldado está alerta. Os soldados estão alerta. Letra B. A população está meio descrente. Cláudia, não posso falar que a população está meia descrente? Não repete isso. Claro que não, porque meio ali é um advérbio. E advérbio é classe gramatical invariável. Está comunicando meio. Meio descrente é um advérbio. Então, eu não posso falar que a população está meia descrente, como eu também não posso falar que a mulher está meia nervosa. Meia é numeral, é um adjetivo e eu preciso do masculino para usar o advérbio com correção. Então, a letra B está perfeita, fica assim mesmo, está reinando a gramática, a boa gramática. Letra C. As organizações que cuidam das crianças, quem cuida? As organizações, plural, verbo no plural, 10. Receberam, quem recebeu? As organizações, plural, verbo plural, 10. Até então, reinando a paz. Bastantes recursos, aí há um perigo. Bastantes no plural, Cláudia, e vai continuar, porque bastantes está relacionado a recursos, que é um substantivo. Então, bastantes entra como um qualificador, um pronome indefinido adjetivo, e todo pronome concorda com seu substantivo. Nada de achar que bastante nesse contexto é um advérbio. Bastante inteligente. Os meninos são bastante inteligentes. Aí sim é um advérbio de intensidade. Preciso que você lembre do conceito de advérbio. Advérbio é classe gramatical invariável que modifica 3 outras classes: adjetivo, advérbio e verbo. Só que, meu aluno, recursos não é nem adjetivo, nem verbo, nem advérbio. Recursos é substantivo e quem acompanha, determina, qualifica, especifica, substantivo, não é advérbio, é qualquer determinante, menos advérbio, ok? Letra C, parabéns, continue assim porque está politicamente correta. Letra D,
A partir de hoje, é proibido a adoção de crianças que tenham pais biológicos vivos. Destaque para essa expressão é proibido. É proibido é uma expressão constituída pelo verbo de ligação mais predicativo. Algo muito interessante foi ensinado a você em relação a essa matéria. Foi dito que quando essa expressão aparece, é bom, é necessário, é proibido. Sempre que essa expressão aparecer, olhe para o substantivo referente e observe se esse substantivo apresenta determinante. Cláudia, o que é determinante? Você vira e mexe, você fala em determinante. Determinante de nome? Determinante de substantivo? São as 4 classes gramaticais subalternas, aquelas que obedecem ao substantivo. Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Beleza? Então, o substantivo, que é doação, ele apareceu com determinante antes. Antes da palavra doação, surgiu artigo, adjetivo, numeral ou pronome? Sim, Cláudia, apareceu artigo. Então apareceu o problema também. Porque a expressão verbo de ligação mais predicativo, quando o substantivo está determinado, essa expressão concorda com o determinante. E se é a adoção, tem de ser proibida. Proibida, concordando com aquele azinho, que é um artigo, beleza? Então, letra D, se a banca quer desacordo, é com você. Você que está no desacordo, você que está no erro. A letra D já é o nosso gabarito. Letra E, no caso de crianças sob maus tratos, muitas vezes, elas próprias fogem para as ruas. Você sabia que a palavra próprias funciona como um adjetivador? Desse modo, precisa concordar com o substantivo referente. Elas é um pronome pessoal substantivo. Se elas está no feminino plural, próprias também tende a aparecer no feminino plural. Ele próprio fez o trabalho. Ela própria fez o trabalho. Eles próprios fizeram o trabalho. Elas próprias fizeram o trabalho. Letra E, parabéns, continue assim, você manda muito bem. E a D, para você, o 0. Essa redação não pode ser multiplicada, ela tem de ser eliminada. E para isso, memorize as expressões é bom, é necessário, é proibido, qualquer expressão com essa fórmula fixa. Verbo ser mais predicativo, mas o verbo ser tem de aparecer na terceira pessoa do singular. Legal? Nesse caso, com determinante há flexão, sem determinante não há flexão. Por esse motivo que devemos falar é proibido entrada, mas é proibida a entrada. É necessário chuva, mas é necessária a chuva. Legal? Beleza? Vamos para o número 25. Meu aluno, é muito importante que você não perca o foco. Qualquer dúvida merece a sua atenção. Qualquer dúvida merece a sua parada. E se o excesso de informações não está ajudando, deve o meu aluno pausar a aula. O excesso de informações não pode complicar a sua caminhada. O excesso de informações não administrado, esse excesso, a viagem não vai ser boa. Legal? Vamos para 25? A pesquisa indica ainda que 30% das pessoas no mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quanto
quando estão online. Cibercrime é o crime que acontece no mundo virtual. E olha, cada dia mais. Fico alerta. Cuidado com o convívio exagerado de crianças e adolescentes com esse mundo da internet. Muitos passam a imagem de amigos, de professores, de educadores. Pois bem, e são verdadeiros criminosos. Cuidado, o excesso sempre foi perigoso. Nem tanto céu, nem tanto terra. É um instrumento indispensável hoje para a nossa evolução, mas o excesso sempre causou prejuízo irrecuperável. Fique de olho. E aí, professora, qual é o desafio? A alteração da flexão de plural do pronome quaisquer para a forma singular qualquer acarretaria incorreção gramatical ao texto? Eu preciso verificar com qual palavra quaisquer se relaciona. Vamos nós? A pesquisa indica ainda que 30% das pessoas no mundo não pensam sobre o crime, sobre o cibercrime, por não acreditarem as pessoas que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% admitem, essas pessoas, 21% admitem não tomar quaisquer medidas. Ah, legal, é com medidas quaisquer. Então volte para o desafio, quaisquer medidas de segurança. De segurança já é o adjunto adnominal, legal? A alteração de flexão de plural de quaisquer para qualquer acarretaria incorreção gramatical ao texto. Não é pergunta, é afirmação. Você concorda? É realmente erro? Meu aluno, certíssima essa afirmação. Bastou descobrir qual vocábulo está dialogando com quaisquer. Se medidas está no plural, qual é a coerência? Qualquer medidas. Não pode, né? Certo. A flexão da palavra quaisquer para o singular acarretaria sim erro gramatical, porque ela está concordando com a palavra medidas, que está no plural. Logo, a forma qualquer medidas é incorreta. Número 26. Os dados reforçam tendências que vêm causando crescente apreensão às autoridades. A locução vem causando, que é uma locução no gerúndio, o verbo principal terminou pela desinência NDO, apresenta concordância de número com seu respectivo sujeito, os dados. É verdade? Vamos julgar o texto. Os dados reforçam tendências as quais vem causando. Bobagem, meu aluno. Bobagem. Os dados reforçam. Quem reforça? Ou o que reforça? Os dados. Então, os dados é sujeito de reforçar. Então, os dados reforçam tendências. Essas tendências, sim, elas que vêm causando crescente apreensão das autoridades. Como saber disto? Entendendo que aquele que é um pronome relativo e que com o pronome relativo que, a concordância com o antecedente. E um outro caminho, todo pronome relativo representa o seu antecedente. Pegue esse antecedente e leve para dentro da oração adjetiva e faça a análise dos termos. Fica mais fácil. Então, os dados reforçam tendências as quais vem causando crescente apreensão das autoridades. Esse verbo, em forma de locução, concorda, na verdade, com tendências. Errada a afirmação. Vem causando concorda com o termo tendências. Isso fica claro devido ao uso do pronome relativo que,
com função de retomar um termo anterior. E é mesmo, anterior. Beleza? 27. Além disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias políticas e econômicas constitui uma visão dos fenômenos sociais. Na concordância com cada uma das ideologias, a flexão de plural em fundamentam reforça a ideia de pluralidade de ideologias, mas estaria gramaticalmente correto e textualmente coerente enfatizar cada uma, empregando-se o referido verbo no singular. E aí, você concorda com essa afirmação? Para você responder, volte ao texto. Além disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam, além disso, cada uma das ideologias em que se fundamenta, meu aluno, será que podemos jogar esse verbo para o singular? Claro que não! Isso não é enfatizar, isto é errar. E nós não estamos aqui para gastarmos o nosso tempo cultivando erros. Errado. O verbo concorda com seu sujeito. Essas teorias políticas, logo, fundamentam, deve ficar no plural. Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Para julgar comportamento de verbo, não há outro caminho. Procure o sujeito. O sujeito é soberano, não é à toa que ele é termo essencial. Ele manda, ele pode. Vamos nós, número 28. Em 1808, os ventos começaram a mudar. A vinda da corte e a presença inédita de um soberano em terras americanas motivaram novas esperanças entre a elite intelectual luso-brasileira. Que texto bonito, né? O início de tudo. No trecho, a vinda da corte e a presença inédita de um soberano em terras americanas motivaram o emprego da forma verbal no plural. Deve-se a presença do artigo a antes de presença, motivo pelo qual a supressão desse artigo levaria o verbo para a forma singular, mantendo-se assim a correção gramatical do trecho. Comprou essa ideia, meu aluno? Você acha realmente que a pluralização do verbo deve-se pela presença do artigo? Eu espero que você não tenha concordado com isto, porque isso não acontece. O verbo concorda não com o artigo, o verbo concorda com o seu sujeito. Não confundir uma regra isolada com a expressão verbo de ligação na terceira do singular, mais predicativo. É nessa situação que o verbo concordará com o determinante, mas não é o caso. Então, errada essa afirmação. Legal? Muito bem, meu aluno, já é hora de pausar. Já é hora de você entrar no seu mundo isolado e se autoavaliar. Professora, errei tantas questões, acertei tantas questões, acertei todas as questões. Meu aluno, é hora de pente fino. Verifique se tudo está tranquilo. Qualquer dúvida, assista a aula da base teórica, recorra a boas gramáticas, discuta com seus amigos, questione, pode mandar perguntas. O importante é que você esteja envolvido, sinta-se dentro do processo. É importante, quando você só assiste a aula, no comum você não se enquadra, você não se coloca no processo. Você precisa dialogar com a Cláudia, mesmo não estando presencial. É importante que você acompanhe a minha batida, brigue às vezes comigo, também faça suas críticas para que você consiga entender o processo como o protagonista do processo. Bom estudo, bom treinamento e eu espero você.
para mais exercícios. Até daqui a pouco.